Gravando, legal. Camaradas, eu sou o Vina Guerreiro, é pra cá que eu olho, desculpa. Eu baixei esse aplicativo pra gravar a tela do meu celular, porque já que meu computador tá quebrado, eu preferia fazer isso através do computador, porque aí chapava a imagem no celular de vocês, no computador de vocês, e vocês conseguiriam ler junto comigo. Mas essa é uma matéria aí que eu recebi de um camarada, Paulo Sotero, porque ele falou, olha, Guerreiro, falaram de você nesse site aí, Estudos Nacionais e tal. Pelo que eu dei uma olhada, Estudos Nacionais é um site ligado ao Olavo de Carvalho, tá? E o Olavo de Carvalho, ele tá numa guerra santa aqui, vocês sabem muito bem. E aí agora esse Olavete aí que escreve, eu não sei nem o nome dele, Christian De Rosa, né? Escreve mal, inclusive, um rapaz, acho que ele deve ter tido algum problema, anencefalia, alguma coisa nesse sentido, porque é complicado. Mas tudo bem, vamos lá. Eu quero ler aqui com vocês e eu vou falar algumas coisas que não tiver a ver comigo, eu prefiro que as pessoas envolvidas falem se quiserem falar. O que tem a ver comigo tá mais lá pro meio, mas vamos do início aqui, só para vocês já pegarem como que é a narrativa desses caras, tá? Jornais desenterram o integralismo para atacar governo, mas neofascistas reencontram-se na esquerda. Cara, os integralistas atacaram, os jornais não desenterraram o integralismo, eles apareceram publicamente fazendo essa ação que eles fizeram contra o Porta dos Fundos, e não é o jornal que desenterra o integralismo, eles estão fazendo vários anúncios aí, saíram numa praça pública aqui no centro de São Paulo, com as camisas verdes lá, com o sigma no braço, né, que é como se fosse a suástica, o símbolo deles, né, a suástica do integralismo. Né, o sigma, inclusive, é um elemento no grego e na matemática, é um elemento de soma, né, então é a soma de tudo, por isso que é integral, integrar, integralismo e tal. Enfim, o problema é que são fascistas, né, não importa ter símbolos, uma série de coisas que são fascistas, vai dar merda, não tem como dar certo um negócio desse. Mas neofascistas reencontram-se na esquerda, prova, né, tem que provar. O trabalhismo do PDT tem descoberto pontos em comum entre neofascistas e socialistas partidários de Ciro Gomes. Cara, ponto em comum, qualquer ideologia tem. Se você pegar o diagrama de Nolan, o cientista político, que é muito mal conhecido, né, na verdade, você pega o diagrama de Nolan, ele tem lá a linha do estatismo até o não estatismo, né, uma linha pró-estado, uma linha pró-mercado, e tem a linha de esquerda e direita. E você consegue com isso, de maneira cartesiana, para mim o processo inclusive de situação de alguém se situar no campo político, ele para mim tinha que ser tridimensional, não cartesiano. Mas o do Nolan é o que melhor se aproxima. É melhor que a explicação do Olavo de Carvalho, por exemplo, é melhor que a explicação do Norberto Bobbio, por exemplo, é melhor que a explicação de diversos outros atores políticos, né? Eu preferi um modelo tridimensional, mas é difícil fazer um modelo tridimensional porque, porra, você imagina, né? É complicado. Mas o do Nolan se aproxima bem, né? Então você consegue ter cara estatista de direita, cara estatista de esquerda, cara ultra não estado de esquerda e ultra não estado de direita, de esquerda e de direita. Enfim, você tem de tudo, tá? Você consegue ter de tudo. Só que não explica ainda as questões de cunho pessoal e tal. O trabalhismo do PDT, então, tem pontos em comum, sempre vai ter um ponto em comum entre um movimento e outro. Eu acho, agora, isso não define nada, né? Pelo amor de Deus, cara. Em uma época de proposital confusão política, quando analistas da mídia que teimam em não se definir como esquerdistas buscam emplacar que Maduro ou Dilma são de direita, bom, quem fala que Maduro é de direita são os trotskistas. Alguns grupos trotskistas, o PSTU, por exemplo, tem grupos que, enfim, os trotskistas são complicados, né? Não é que eu não gosto dos trotskistas, mas eles têm umas leituras muito peculiares da realidade. Eu não sei se é de propósito, se são imbecis, assim, qualificadamente imbecis, não dá para saber, mas eles fazem leituras totalmente complicadas, né? E todos que discordam deles são imediatamente taxados de fascistas. Os trotskistas fazem muito isso, jogam a gente como fascista para lá e para cá. Jornais recorrem a grupos excêntricos para tentar associar o governo ao fascismo. Não, os jornais, é Olavete, tá vendo que ele tá mentindo. Os jornais não recorrem a grupos excêntricos, os grupos excêntricos aparecem, fazem suas ações, e aí os jornais cobrem a notícia.
e dão da maneira que o jornal quer dar. Naturalmente tem uma linha editorial que vai ser pró ou contra esse governo, né? Agora, é verdade, aqui em São Paulo, os integralistas apoiaram o Bolsonaro e apoiaram o Dória. Compreende? Apoiaram o Bolsonaro e apoiaram o Dória. Então, não dá para falar que o jornal recorre, não. O grupo se colocou à disposição, fez campanha, né? No entanto, movimentos neofascistas se associam cada vez mais a partidos de esquerda, evidenciando uma semelhança que nunca deixou de existir. Meu Deus! Quem venceu os fascistas foi a União Soviética e os grupos partisanos, ou melhor, grupos antifascistas na França, na Itália, na Alemanha, né? Já ouviu falar dos piratas de Edelweiss? Os piratas de Edelweiss eram um grupo antifascista dentro da Alemanha nazista, formado por judeus e gentios. Na Itália tinha os partisanos, que eram movimentos guerrilheiros contra os fascistas e contra os alemães. A França de Vichy teve grupos de insurgência francesa contra os fascistas, contra a ocupação nazista na França. E a França também, que era a França dominada pelo território alemão, também teve seus problemas. Foram ajudados por lados socialistas e lados capitalistas, porque tinham que se vencer o fascismo. Porque o fascismo ele é o resultado de uma união muito diferente de situações socializantes por um aspecto, mas totalitárias no extremo, com situações de produtividade capitalista. É um outro modelo. Logo, os movimentos tradicionais anteriores ao fascismo, os socialistas e os movimentos capitalistas, se organizaram e derrubaram o fascismo. Deu guerra, vocês sabem disso. No entanto, não quer dizer, não tem essa semelhança que nunca deixou de ser. Isso é papo de Olavete. O Olavo, ele não consegue nem ser cartesiano. O Olavo, ele só tem uma linha política, uma linha. E assim, é ele e o resto é a direita. Isso é o Olavo de Carvalho, percebe? Se ele é a direita, o resto é tudo de esquerda. Todo mundo é de esquerda. Ele bota todo mundo no mesmo bojo, entende? Essa é uma linha totalmente burra. Pena que venceu, né? Pena que influencia esse governo, porque é um governo burro também, né? Olha lá, junto da Frente Integralista Brasileira, junto como o grupo Nova Resistência e tal, o Nova Resistência, eu não posso falar por eles, eu não sou desse movimento, mas eles não são associados à Frente Integralista Brasileira. Eles não são o mesmo grupo, senão se chamarem com o mesmo nome, né? Faz parte de iniciativas de representar o autêntico neofascismo brasileiro diante da quarta teoria do ideólogo Alexander Dugin, ou Dugin. A NR não é neofascista, a NR é antifascista. A NR tem coisas em comum com movimentos que podem ser considerados fascistas, mas por eles. Eles são tradicionalistas da cultura brasileira e da cultura do planeta, eles são cristãos, a maior parte dos membros da NR são cristãos. Tem um monte de coisas deles que eles são conservadores em alguns princípios. Em outros, eles são extremamente progressistas. Eles são antifascistas, com todo o coração deles. Tá? Não posso falar em nome deles, mas pelo amor de Deus, né? Associá-los à Frente Integralista Brasileira é um absurdo, porque não faz sentido. Apesar de, em geral, cooptarem membros oriundos da direita, isso aí quem está cravando é o cara que escreveu, que ele não se ampara em prova nenhuma, ele não tem fonte, nada. Ambos vêm reencontrando suas aspirações em partidos de esquerda. A Frente Integralista Brasileira não tange qualquer partido de esquerda no Brasil. Isso é mentira desse homem, desse escritor. A própria Frente Integralista Brasileira deve estar se sentindo insultada por esse cara aí fazer isso, porque eles não têm ligação nenhuma com o partido de esquerda, eles não são aceitos, eles também não querem estar perto, eles não vão para a manifestação. Nunca vi nenhum integralista em manifestação anti-governo Bolsonaro. Antes eles nem existiam mais, eles eram uns caras eram ligados lá à TFP, Tradição, Família e Propriedade, eram ligados, talvez, alguns deles tiveram reuniões com o doutor Enéas lá atrás, quando o doutor Enéas tinha lá o Prona, lá atrás. Então é tudo mentira o que esse cara tá falando, né? É um absurdo de todos os lados, né? A Nova Resistência não tem ligação com esses caras, a Nova Resistência tem membros desse grupo Nova Resistência dentro do PDT, mas não são todos, a maior porção do grupo deles é fora do partido, eles têm caras que querem concorrer eleitoralmente que podem entrar, é isso.
O movimento está ligado, o movimento está ligado ao PDT através de Vina Guerreiro, dirigente do PDT e youtuber que pediu publicamente a morte de Bolsonaro. Bom, tem vários erros aqui. Eu não sou dirigente do PDT mais, né? Eu era dirigente municipal aqui do PDT, não sou mais, entreguei o meu cargo, tá? Eu tô achando até que quem mandou, quem tá servindo, talvez esteja servindo de fonte para esses caras, são uns grupos de rapazes que dominam aqui o PDT municipal, que eles não gostam da minha presença, e aí eles se amparam em várias falinhas deles lá que Guerreiro é muito de esquerda, né? Eles falam isso de mim. Guerreiro é muito de esquerda e a gente precisa caminhar pelo centro. Eles usam a minha tese para bater em mim, olha que louco. Eu que falo que o Ciro tem que caminhar pelo centro político do tabuleiro geográfico de Brasília. Eu que sempre falei isso, falava isso para eles, aí agora os caras falam que eu que sou um cara de esquerda, ultra-esquerda e tal, né? E eu sou um nacionalista, né? Quiser me pintar de esquerda, de direita, de comunista, de fascista, eu tô cagando, velho, tá? Mas a mentira não dá para vocês falarem aqui, ó. Quer ver? Vocês, o autor do texto, e esses imbecis aí que servem como ratos de partido dentro do, né, explicando, falando coisas por aí, né, e tentando atrapalhar a minha vida pública, né. Então, o movimento está ligado ao PDT através de Vina Guerreiro. Não, não está. Alguns membros já estavam no partido, alguns membros entraram depois de mim do partido, e eu tenho amizade com eles, eu tenho uma conversa, a gente tem acordos políticos, inclusive, para trabalhar, saber quem que a gente vai apoiar no que vem, se eu vou conseguir apoio deles, se nós vamos, entendeu? Eu quero dar apoio. A NR é um grupo que eu acho um excelente grupo. E eu sim, como eu acho a NR, eu acho outros grupos aqui que eu não vou mencionar para não dar pano para manga. Mas que são grupos que são, às vezes, até contrários à Nova Resistência, que não se bicam ideologicamente. Mas tem grupos de diversas extrações ideológicas com quem eu converso, porque eu tenho que conversar com todo mundo. Eu só não quero conversar com fascistas. E não quero conversar com os esquerdistas burros. Seja da New Left, né, identitária e tal, ou seja, trotskistas. Movimentos trotskistas. Não estou falando de um membro solto trotskista por aí, não é esse o problema. Né? Agora, eu tenho que conversar com todo mundo no qual parte do meu pensamento possa tanger o deles. E ver se dá para fazer acordo, se dá para caminhar junto, se a gente caminha junto até tal ponto e dali cada um por si. É isso. Isso é política, cara. Eles não querem que a gente faça política. Eles querem que a gente fique brigando uns com os outros. Entende? Deixa eu acender o cigarro. Vai ser difícil acender o cigarro com uma mão só. Vamos ver. Porque o vento, ó. Youtuber que pediu publicamente a morte de Bolsonaro. Na verdade eu não pedi, né? Eu falei que ele tinha que morrer. Mas tudo bem, não vou entrar nisso porque é culpa minha ter feito tal vídeo. Na ocasião, Ciro Gomes saiu em defesa do youtuber, que é colaborador ativo da Nova Resistência. Olha a narrativa aqui. Tá dizendo que já que o Ciro me defendeu, logo o Ciro defende a Nova Resistência. Eu nem sei se o Ciro conhece esse grupo. Eu acho que não. Tá? Porque eles não têm uma presença fabulosa dentro do PDT a ponto de decidir as decisões do partido, que é isso que esse cara está querendo dizer aqui. No fundo, eles estão usando a gente para linkar o Ciro Gomes com o Alexander Dugin, para linkar o Ciro Gomes, sei lá, daqui a pouco eles vão falar que o Alexander Dugin é satanista, lá embaixo no texto. É isso, a narrativa é essa, tá? É pegar as pessoas no ad hominem e fazer, através das conexões dessas pessoas, detratá-las. No fundo aqui, esse texto quer detratar o Ciro Gomes. Por que eles querem detratar o Ciro Gomes? Porque o Ciro Gomes incomoda. Porque o Ciro Gomes, você pode falar que ele é esquerdista, porque eu acho que ele não é, tá? Pra mim ele é um cara de centro-esquerda no máximo, pra ser muito generoso. O Ciro Gomes é conservador pra caramba em diversos aspectos. E ele é um nacionalista. Ele não é um nacionalista como eu, ele não é um revolucionário. O Ciro é um reformista, cara. O Ciro vai fazer acordo com o DEM. E eu já falei que pra mim tá ok, ele tem que caminhar pelo centro do tabuleiro político brasileiro, abraçando a centro-esquerda e a centro-direita, tá tudo certo, cara, nesse aspecto. Né? Agora, mesmo o processo do Ciro Gomes vai ter fim, vai ter limite, ele não vai conseguir, com as alianças que ele tiver, que ele se colocar, para salvar esse país da mão da extrema-direita bolsonarista e para salvar a mão dessa, que não é nem extrema-esquerda, mas é o extremo lulismo, para salvar o país desse tipo de movimento bipolar louco, ele vai ter que caminhar, só que ele vai encontrar, e o Ciro não é burro, ele sabe disso, que ele vai ter limitações fantásticas no eventual governo dele. Então ele só vai repactuar a república. Porque senão essa república cai, aí vai todo mundo para a guerra civil. Entende? E o Ciro não quer guerra civil. Nós, trabalhistas, normalmente não queremos guerra civil.
Eu acho que faltou uma guerra civil no Brasil, uma guerra civil generalizada, país inteiro, mas nunca tivemos, passou desse ponto da história. Então agora a gente tem que tentar apagar os incêndios, tá? Então ele está falando aqui que eu sou, na ocasião, então, aí falou que eu sou colaborador ativo do Nova Resistência. Eu não sou colaborador ativo do Nova Resistência. Pega lá o site deles lá, ai caralho. Tá gravando ainda? Era o camarada me ligando. Eu não sei como desligar para os caras não poderem me ligar. Tá, vamos voltar aqui. Eu não sou, então, colaborador ativo do Nova Resistência. Eu não escrevi um texto pro site deles, não tenho nada. Né? Eu sou convidado para escrever em outros sites, tô devendo texto, inclusive, deixa eu tomar um golinho aqui. E escrevi, inclusive, uma vez um texto só, falando de um trabalho de base no Grajaú pro blog Disparada, portal Disparada, foi um texto só. Tenho boa relação com esses caras também, nem por isso sou parte do movimento deles, do grupo deles. Né? Inclusive um membro aí do PDT de São Paulo capital falou para os caras que eu não era nem dirigente. Deve ser o mesmo cara, o mesmo rato que mandou esse texto aqui, que falou que eu sou ligado à NR, né? Ou que a NR é ligada ao PDT graças a mim. Deve ser esse mesmo tipo de gente, porque é gente que trabalha. No PDT tem uma baita tem um conjunto de ratos aqui municipais que fazem isso mesmo, fizeram detração da Tabata, antes iam com o pires na mão pra Tabata. Enfim, quem me conhece, sabe com quem eu andava dentro do PDT de São Paulo, sabe de que eu tô falando, né? Eu não vou citar nomes aqui para não ser processado. Mas são caras que baixam a cabeça quando passam por mim, né? Pra você ver como que são. São corajosos, né? Na internet todo mundo é homem, né? Macho. Então tá. Ó, Legião Nacional Trabalhista, eu não sei quem é. Junto da Legião Nacional Trabalhista, eu não sei quem é. Também claramente ligado ao PDT. Não, ligada, né, amigão? Tem que escrever direito, cara. Junto da Legião Trabalhista, ligada, né? Aqui tem que ter concordância, né? De gênero. Ah, mas não pode ter concordância de gênero, que senão é politicamente correto. Você vê como que... É isso. Foda-se, faz um texto de merda pra um blog vagabundo qualquer e é isso que dá. A Frente Integralista já participou em protestos em conjunto contra o governo. Não participou. Bom, eu não tive no país inteiro, né? Mas nos movimentos que a gente fez aqui ano passado, 2019, contra o governo do Führer Bolsonaro, a Frente Integralista não estava. Tá bom? Não estava. Os camisas verdes. Se eles foram descaracterizados é uma coisa, mas eles não foram. A bandeirinha deles não apareceu lá, não. Isso é mentira. Mesmo assim, jornais tentam associar os valores do governo brasileiro com o neofascismo. Aqui eles estão tentando falar que a FIB, né, essa Frente Integralista Brasileira, não é ligada ao bolsonarismo. Fez campanha pro Bolsonaro, gente. Então, pode não ser ligada, mas fez campanha. Os argumentos são muito parecidos. São extremamente racistas, são extremamente sexistas, tem uma série de... são também obscurantistas, não acreditam nos livros de história como estão contadas, não que eu acredite em tudo que está no livro de história, né? Mas tem uma historiografia oficial, eles não acreditam, os integralistas não acreditam, o Olavo também não acredita, o Bolsonaro menos, né? Então, esses caras são muito mais próximos do que afastados, e aí agora o Olavete aí de ocasião está tentando jogar esses caras no colo da esquerda. Não vai colar, não colou e não cola. E eu não sou de esquerda, eu estou num partido que se diz de esquerda. Mas para mim, trabalhismo é uma tendência à parte. É um movimento à parte, não é de esquerda e não é de direita. É trabalhista, cara. É trabalhista e nacionalista. Agora, essa Legião Nacional Trabalhista, eu nem sei quem é, não sei quantos caras tem, não sei quanto pesam, não sei se valem alguma coisa, quanto valem. Tá? Nunca se apresentaram para mim, nunca me apresentei para eles. Ah lá. Olha lá, o alerta para essa aproximação vem do blog de esquerda El Coyote. Esses caras do El Coyote são anarquistas. Eles bateram um dia na NR. E eu fiz um vídeo defendendo os membros da NR porque são meus amigos, né? Os que eu conheço da NR são fantásticos. Eu conheço gente da NR de diversos estados brasileiros.
E os caras são gente boa demais, velho. Só estão ajudando o partido, uma série de coisas. E eles não estão tentando aparelhar o partido, né? Quem que tá fazendo isso de tentar aparelhar esse partido, dominar o PDT, são esses fisiológicos. São políticos de quatro costados que vieram de outros partidos. Normalmente eles trouxeram sua estrutura para cá, central sindical, movimento isso, ONG. Esses caras, que normalmente são os que detratam os caras que andam soltos aí, como eu, que entram pelas portas da frente. Eu não entrei com padrinho, não sou apadrinhado de ninguém, não devo nada a ninguém nesse partido. Devo a gratidão depois ao que fizeram por mim. Mas a gente, o militante comum que entra por acreditar na questão toda, normalmente esses caras são descartados. Caralho, viu, velho? E será que dá pra dar pausa e depois voltar? Senão o maluco vai ficar ligando, mano. Enfim, esses caras são os que fazem esse tipo de trabalho contra a gente, porque eles querem dominar o partido para ser o partido deles, e não o partido do povo, né? E não um partido trabalhista, mas o partido de fulano de tal, de nome tal, entendeu? O do grupinho tal, entendeu? E esses caras que fazem esse tipo de coisa. Eles que ficaram putinhos aí com a fala aqui, ó, aí já tá entrando aqui no Leonel Brizola Neto, do PSOL, que já foi do PDT, claro, falando do Kim Jong-un, fez uma homenagem lá, agora vai falar que o Leonel Brizola Neto ele é um fascista infiltrado na esquerda, mas ele está defendendo um regime comunista, né, o socialismo Junshin da Coreia do Norte. Quer dizer, vocês veem como a coisa não bate? Mas as pessoas que não têm vivência caem, né, nesse tipo de papo. Enfim, gente, tá aí, mas tem mais um texto gigante aqui. Depois eles vão falar lá que o Dugin é ocultista. Quem era ocultista até onde eu sabia era o Olavo de Carvalho, né, cara? O Olavo de Carvalho que foi muçulmano esotérico, né, astrólogo. Isso é ocultismo, cara. Se você é cristão, velho, você só é cristão, né? Não tem, o cristão esotérico foi morto lá na primeira cruzada contra os cátaros, né? Então, hoje é católico apostólico romano. Não dá pra você ser católico apostólico romano e maçom, católico apostólico romano e astrólogo, católico apostólico romano e comunista. Não dá pra você ser, ou você é uma coisa ou você é outra, não é assim que se fala? Então, aí eles falam que o Dugin que é satanista, ocultista também, vai falar que... Enfim, gente... Dá uma lida depois desse texto aqui, que é uma grande piada. Olha as misturas. Meta ideológica. Tá. Bom, tá aí, gente. Eu não tenho mais o que falar, porque falou muito pouco de mim, mas obrigado aí por me mencionar, né? Significa que eu não sou um esquecido. Falem mal, falem bem, falem de mim. E é isso. Então, Anauê. Tá? Anauê pra vocês, tamo junto. Heil Hitler, Heil mein Führer, mein Mitoführer. E é nós mesmo e pronto, tá bom. Então tchau. Como é que desliga essa parada aqui? Pô, tá 23 minutos. Vamos aí. Falou, tchau.